Já estamos de volta no intervalo comercial mais rápido e mais bonito da TV Paraense. Depois dessa entrevista super esclarecedora, Valdo Souza e eu vamos comentar as principais notícias do dia. Valdo, antes da gente começar a ler, eu quero dizer o seguinte: esclareci e me levantou outras dúvidas essa entrevista com a governadora. Por exemplo? Essa história do Ministério Público ter deixado uma recomendação para que funcionasse em 60 dias e o governo do Estado simplesmente ignorou. Quer dizer, o governador Simão Jatene ignorou uma notificação do Ministério Público Federal? E a gente tem visto aí em várias esferas de governo, talvez por isso é que queiram tirar mesmo o poder do Ministério Público de investigar, porque o Executivo, o Legislativo, enfim, os poderes eles estão muito confusos. Existe uma crise de identidade onde o que deveria ser feito pelo Legislativo está sendo feito pelo Executivo, o Judiciário também entra nesse emaranhado de forças e aquela coisa de poderes independentes e harmoniosos acaba indo para o espaço. Então a gente tem notícia agora, né, Valdo? A gente agora entra no nosso bloco de comentar as notícias que foram destaque na internet. Valdo Souza, chama a primeira para a gente aí. Bom, a primeira, policiais civis, olha só, gente, prestem atenção. Policiais civis ameaçam paralisar as suas atividades no Estado. Meu Deus do céu, Henrique Miranda. Essa notícia saiu no Diário Online, tá? Foi agora, saiu aqui. A notícia diz o seguinte: a manchete você está vendo aí, policiais civis ameaçam entrar em greve. Os servidores do sindicato, eles se reuniram e o objetivo é decidir os rumos da negociação salarial 2013, que, segundo eles, foi necessário em razão dos constantes adiamentos por parte do governo do Estado e da Secretaria de Administração. De acordo com o representante do sindicato, outro documento foi enviado para reiterar a solicitação, mas a Secretaria não se manifestou. Só um adendo aqui. SEAD, governo do Estado, não é bom ignorar pedidos de sindicato da polícia. Não é bacana ignorar o pedido de ninguém, na verdade, principalmente quando se trata da segurança pública, não é mesmo, Valdo? A SEMAD, né? SEAD. SEAD. Ela estabeleceu, de acordo com que o governo do Estado assumiu poder pagar como reajuste para o servidor público, um reajuste linear de 9%. Acontece que existem setores da vida pública cujos servidores estão com defasagens históricas, né? E é o caso dos policiais. Agora imagina, com tanta criminalidade graçando no Estado com esses policiais na ativa, imagine então eles cruzando os braços, como é que não vai ficar isso aí, né? Eu tremo só de pensar. A gente não tem segurança para sair de casa, para voltar para casa. A gente não tem segurança no estabelecimento de trabalho. A gente não tem segurança dentro dos ônibus. A gente não tem segurança rigorosamente em lugar nenhum. Aí daqui a pouco vai aparecer alguém dizendo que é a sensação de insegurança que aumentou, que não é a segurança. Agora, olha só, para que você fique claro, a questão da segurança pública é um conjunto. Afinal de contas, cabe ao governo do Estado, ao poder estadual. A Polícia Civil é responsável pelas investigações, registro de ocorrências, ou seja, se a Polícia Civil entrar em greve, para todo o expediente nas delegacias, nas divisões especiais de investigação, na divisão de homicídios, na divisão de furtos e roubos. Quer dizer, se com ela funcionando o negócio já não está muito bom, Valdo Souza, você imagina se eles pararem? A própria instituição, a entidade de classe, o Sindipol, esse pessoal vem reclamando a falta de um funcionamento de seccionais de delegacias por 24 horas. Algumas delegacias funcionam apenas no horário comercial, ou seja, se você é assaltado aqui no Jurunas, aqui na Roberto Camelier, na Pariquis, Timbiras, Honório, você vai ter que ir até São Brás para fazer um boletim de ocorrência. Neste ínterim, o bandido, exatamente. A divisão de investigação, na verdade, a Polícia Civil, ela está, desde que o governador Simão Jatene assumiu, em 2010, se não me falha a memória, 2011 assumiu, foi implantado novamente o regime de centrais de flagrante, ou seja, funciona seccional de São Brás, delegacia de São Brás, funciona seccional de Coraci,
funciona a seccional da Cidade Nova como as 3 principais centrais de flagrante. Só essas seccionais Só essas seccionais funcionam. Em 24 horas. Então, assim, o que acontece? Horas. Em regime de escala, como é que funciona? Feriados e a partir da meia-noite, a partir, na verdade, de 8 horas da noite, se não me falha a memória, Valdo, você só consegue registrar uma ocorrência indo nesses pontos. Agora, quem mora no Entreposto, quem mora no Marco, quem mora no Souza, quem mora no Jurunas, quem mora na Terra Firme, quem mora no Guamá, vai ter que se deslocar até São Brás, até Cidade Nova, até Iquaraci. Aí eu pergunto, vai ter tempo hábil para o cara ele registrar essa ocorrência e a polícia pensar em correr atrás desse ladrão, desse bandido? Quer dizer, se esse modelo mostra que já não está muito interessante essa questão, aí vem o Sindipal e pede uma audiência com o governador, pede uma audiência com a secretária de administração, pede para que se comece a negociar a questão salarial, que para mim, Valdo Souza, é importantíssimo. Afinal de contas, o policial militar, o policial civil, e nesse caso aqui o policial civil, é um funcionário como outro qualquer, como eu, como você. A gente trabalha para sobreviver. Eles também, Valdo. Como eu vi uma vez uma pessoa falando, o policial não usa o distintivo de graça, Valdo. Quer dizer, se é preciso se cobrar deles, mas é preciso que haja um retorno também, né? Todos nós, segundo o artigo 5º da Constituição, é cláusula pétrea da Carta Magna desse país, somos iguais perante a lei. E no caso do policial, a atividade dele é muito mais insalubre. Esse profissional, ele se arrisca e deixa a sua família também em situação de risco face à observação de meliantes que ficam na espreita para saber quando esses familiares ficam a sós na saída desse policial para uma diligência. Com relação a esse boletim de ocorrência, nem sempre, deveria ser assim, mas nem sempre é assim. Aliás, na maioria das vezes, o registro de um BO não significa o início de uma investigação. Por quê? Por falta de aparelhamento, por falta de estrutura, por falta de condições que esse mesmo poder público deixa de oferecer a esses profissionais. Eles estão, é claro que eles estão preparados, são treinados, mas eles são tão vítimas quanto nós. Eles porque ficam, você não eles pode ficam cobrar vulneráveis também. Você não tem como cobrar de um funcionário, de um profissional, qualquer que seja a área, um bom serviço, uma boa qualidade, se você não dá condições. Isso não é só na polícia, isso é na polícia, isso é nos tribunais de justiça, isso é nas delegacias, no dia a dia do policial militar, no próprio jornalismo, Valdo Souza. Você precisa de condições, a gente precisa dos nossos cinegrafistas aqui no estúdio. Deus o livre se não fosse esses rapazes que vocês não veem. Né? Vocês não veem ele do outro lado da tela, mas eles estão aí do outro lado trabalhando com a gente, e se não fossem eles, não ia dar para estes apresentadores que vos falam operarem as câmeras sozinhos e falar com vocês. E para não parecer preconceito, não só os rapazes, mas as moças. Sim. A nossa querida Fernanda Brabo, estagiária do Departamento de Jornalismo da TV Bacana, a produção, tem a Marcela, tem a Romana. Exatamente. Inclusive, tem um time aí. A gente percebe, a gente sabe que isso é de suma importância e deixa aí o nosso apelo, governador Simão Jatene, a secretária de Estado de Administração, se não me falha a memória, Toralice Viana, tá? A gente espera que vocês ouçam o apelo do Sindipol e recebam eles para uma audiência. Mas, Valdo, tem uma outra notícia agora, que saiu também no Diário Online, no Diário do Pará, aqui na versão online, uma notícia boa, felizmente. Cresceu o número de adoções no Pará, você está vendo aí na tela, aqui do Repórter 17, a gente vai pedir para encher a tela com a manchete, tem aí, cresce o número de adoções no Pará, que já é maior este ano, 17,85% em relação a 2008. Quer dizer, em 2008, 28 crianças ganharam novos pais. Em 2013, 33 processos de adoção foram julgados pelo Tribunal de Justiça do Estado. Ou seja, Valdo Souza, um grande avanço, afinal de contas, essas crianças precisam de um futuro, né? E a gente vê, por exemplo, pessoas que não precisam exatamente ser pai e mãe, às vezes um pai ou uma mãe, e agora o Tribunal de Justiça e a própria Justiça brasileira está abrindo precedente para que uma coisa que, na minha opinião, precisa ser feito, que são casais homoafetivos
poderem adotar essas crianças, porque eu vejo muita gente dizer que prefere que a criança continue abandonada do que ter sido criada por um casal homoafetivo. Eu acho, Valdo, que isso não existe. Quem diz essa asneira nunca teve um revólver apontado para sua cabeça por um menor de idade, né? Aí é uma outra questão polêmica. E aí é muito fácil você exigir... A questão da redução da maioridade. Você exigir a redução... Questão. Agora, veja só, é uma tremenda de uma bobagem você fazer uma afirmação estapafúrdia como essa. Gente, a adoção de uma criança significa abrir horizontes para um ser que, muitas vezes abandonado, acaba sendo encaminhado para a marginalidade, acaba perdendo sua vida precocemente. Quando esse ser, uma vez adotado, independentemente da questão de heterossexualidade ou homossexualidade, se ele for tratado com amor, com carinho, se ele tiver formação, base religiosa, formação escolar, ele tem uma perspectiva de crescer como cidadão de bem. Então, eu acho que quando se fala nesse avanço das adoções, ninguém está falando aqui de generosidade, porque o povo sempre foi generoso. A gente está falando aqui de barreiras, de paradigmas que foram quebrados. E ninguém quer levantar bandeira de defesa de nada. A única defesa que se deve fazer é em nome da criança, é em nome desse adolescente. Afinal de contas, ele precisa de um futuro e precisa ser encaminhado. Eu vou colocar uma lenha nessa fogueira, Valdo. Saiu uma pesquisa, foi publicada nos jornais de circulação nacional, uma pesquisa feita pelos Estados Unidos, uma universidade, se eu não me engano, a Universidade de Colômbia, que acompanhou, Valdo Souza, casais homoafetivos, tanto de mulheres quanto de homens, que adotaram crianças. Eles começaram a acompanhar desde o período da adoção até atingir a maioridade. Valdo Souza, 80% dessas crianças, 80%, 8 em cada 10, foram direto para aquilo que se chama o padrão de vida de uma criança. Passaram pela escola, pré-escola, foram para o ensino médio, entraram numa faculdade e foram ao mercado de trabalho. Aí eu pergunto para você, Valdo Souza, cadê o problema maior nisso? Não tem problema, gente. Como disse o Henrique, ninguém está aqui para desfraudar bandeira alguma. Veja só, uma criança, ela não vai ser gay ou heterossexual por orientação ou por opção. Não existe isso. Ou você é ou você não é. Não existe essa coisa de, eu quis ser, é opção. Não, as pessoas que surgiram, que nasceram com essa diferença, nasceram exatamente como são e vão ser assim, independentemente da formação. Não são filhos de pais, não são filhos de pais héteros. Pois é. Agora eu vou deixar aqui uma coisa clara para você que ficou interessado nesse dado que foi divulgado pelo Tribunal de Justiça do Estado. Quem pode adotar, Valdo Souza, é importante a gente ressaltar. Pessoas maiores de 18 anos, tá? Independente de estado civil, que tenham sido avaliadas e consideradas aptas para a adoção. Como saber se você é apto para adotar? É simples. Você vai procurar as varas de infância da comarca onde você reside, em qualquer lugar do Brasil, levando carteira de identidade, certidão de nascimento ou casamento, em declaração relativa à união estável ou casamento, se você for casado, comprovante de residência, comprovante de renda mensal, atestado de sanidade física e mental, certidão negativa de antecedentes criminais, certidão de distribuição civil e uma foto. Simples, fácil. Muita gente pensa que é difícil formar uma família. Você tem que dar o primeiro passo. Você tem que fazer essa transformação começar a acontecer na sua vida. E tenha certeza que essa criança que vai entrar na sua vida vai ser alguém que vai te trazer amor, que vai te trazer alegria, que vai te trazer felicidade e vai te trazer a oportunidade de se ter uma nova perspectiva de vida. E transformar isso na vida de uma criança é muito mais simples do que muita gente imagina. Eu acredito que seja uma mistura, uma equação muito boa de amor, carinho, compreensão e vontade de fazer, né, Valdo? Claro, a família é isso. Se você não tiver esses elementos como pilastras da configuração do seu lar, a sua família, sendo ela constituída por homo ou hetero
ela não vai ser uma família feliz. E daqui a pouco a gente vai ver, aliás, a gente já vai entrar nesse já vai assunto. ver, o Valdo Souza tá querendo que a gente passe para o último bloco, mas o último bloco é agora. Valdo, a gente tem seguinte, saiu uma notícia, né, agora no internacional, né? Exato, saiu no jornal O Globo os corpos dos brasileiros vítimas daquele acidente com balões na Turquia já chegaram, aliás, devem chegar ao Brasil na próxima semana, Henrique. O embaixador brasileiro passou os últimos dias, está aí na tela, você está vendo as imagens da manchete do jornal O Globo. Depois de passar os últimos dias na Capadócia, o embaixador do Brasil na Turquia, Antônio Salgado, disse que os corpos das 3 turistas mortas após a queda de um balão devem chegar ao território brasileiro em uma semana. A demora, Valdo Souza, segundo ele, se deve a problemas com a liberação dos corpos por parte das autoridades turcas. O embaixador ressaltou ainda que os 6 feridos que estão hospitalizados passam bem e devem ficar mais um tempo na Turquia, esperando condições para voltar no Brasil. Olha só, Valdo Souza, uma coisa interessante para você que está em casa, as autoridades turcas levam o turismo muito a sério. Inclusive, o balonismo é uma característica cultural. Exatamente, uma característica cultural da Turquia. Claro que as pessoas interessadas têm que seguir um padrão, normas rigorosíssimas de segurança, mas infelizmente o nome já está dizendo, acidentes acontecem. Nesse caso... Só não aconteceu na novela da Glória Pérez, Gulê Gulê, lá não teve um acidente. Não aconteceu nada, Ioque, né? E para quem não sabe, o acidente ele aconteceu na semana passada, né? O causado pelo revestimento do balão que estava com os brasileiros esbarrou no cesto de outro balão e a partir daí ele começou a cair por uma altura de mais ou menos 300 metros. 300 metros aí, Valdo Souza, dá um prédio de 100 andares. Dá uma dessas torres que... Uma dessas grandes torres que começam a pipocar. Olha, o nome das brasileiras mortas morreram no acidente. As brasileiras Ellen Koelman, de 76 anos, Maria Luísa Góes, de 85 anos, e Maria Rosas, de 65 anos. Esse acidente também deixou outras 22 pessoas feridas. É bom ver que o governo brasileiro está dando esse apoio. Itamaraty, né, que é o órgão de relações internacionais do nosso país, está dando esse suporte. Afinal de contas, como é que essas famílias iam se dar? Além de ter que lidar com essa tragédia, ainda ter que lidar com esses trâmites legais de trazer e não levar. Fazer o traslado dos corpos, né, em meio a tanta dor que essas pessoas acabam sentindo pela perda de seus entes queridos, ainda ter que lidar com toda essa questão burocrática, né? Também não era de esperar outra atitude do Itamaraty, né, das autoridades que fazem o Itamaraty. Esse acidente, ele só não teve mais vítimas fatais porque o local em que o cesto do balão caiu era um local, segundo especialistas, de um terreno macio, diminuindo o impacto, né, da queda. Senão, amigo, a coisa que já foi ruim poderia ter sido pior. Poderia ter sido pior. Bom, a gente vai encerrando o Repórter 17 de hoje, agradecendo mais uma vez ao carinho da sua audiência e congratulando e chamando você para continuar fazendo o programa com a gente. Você já sabe o nosso telefone, né? 3242-2442. O e-mail... Eu posso falar o e-mail? Não? O e-mail o Valdo Souza vai falar hoje. Atenção que hoje eu vou falar o e-mail repórter17.tvbacana@gmail.com. Bom, vai aparecer aqui embaixo na tela para você não ter nenhuma dúvida. Eu vou repetir, porque eu gosto de repetir o nome do nosso e-mail. Repórter17, numeral, tvbacana@gmail.com. Agradeço mais uma vez o carinho da sua audiência. Continue mandando reportagens, sugestões de reportagens, suas críticas e sugestões. Gostou da nossa gravata? Pediu para o Valdo Souza trocar de terno? É aqui que você tem voz, é aqui que você tem vez. Afinal de contas, a TV Bacana é feita para você. E o Repórter 17 quer saber o que você quer ver aqui na televisão. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente espera você no próximo programa. Até lá, tchau. Se você gostou do nosso terno, eu gostaria que você soubesse que nós gostamos de uma Mega Sena. Tchau, até a próxima. Acumulado, hein? Até lá. Se o poder público não resolve, se os governantes estão ausentes, se os problemas só fazem aumentar e ninguém se importa, chame o Repórter 17.